Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o nono ano. Então, gente, vamos para mais uma aula. Nessa aula de hoje nós iremos resolver uma bateria de exercícios, tanto os exercícios aleatórios quanto os exercícios relacionados ao livro. Para nós adentrarmos de fato nas resoluções dos exercícios, primeiro vamos dar uma pincelada na aula anterior. Tá? Na aula anterior nós falamos que os continentes eles são grandes extensões de terras imersas, limitadas pelas águas de mares e oceanos, tudo bem? E somado os 6 continentes, que são a África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania, nós tratamos na aula passada sobre a Europa, que também trataremos nessa aula, tá? A Europa é o segundo menor continente do mundo, tendo uma extensão de 10.530.751 km², certo? Ela representa 7% das terras imersas e predomina um clima temperado. Tudo isso nós falamos na aula anterior, tá? Falamos também que a Europa ela está localizada no hemisfério norte da Terra e que ela ocupa os hemisférios oriental e ocidental. Nós falamos também que ela está localizada ao norte do Oceano Glacial Ártico, ao leste, os Montes Urais, ao sul, os mares Mediterrâneo e Negro, ao oeste, o Oceano Atlântico, certo? E uma das características físicas que nós falamos foi o relevo. O relevo da Europa, ele é pouco acidentado se comparado aos outros continentes, tudo bem? E ele apresenta 3 conjuntos morfológicos, que nós falamos as planícies, os planados e as montanhas, certo? E na aula de hoje nós iremos resolver os exercícios. Acompanhe comigo na primeira questão. A primeira questão diz assim: o tipo de clima que predomina em quase todo o continente europeu é o clima? Então, olha só, lembra que nós falamos na aula passada e nessa pincelada de hoje que o clima que predomina na Europa seria o clima temperado, certo? Então, a alternativa correta nessa primeira questão seria a letra A, clima temperado, certo? Na segunda questão diz assim: é o mais importante rio europeu devido ao intenso transporte de matérias-primas e produtos industrializados. Em sua foz está situado o maior porto europeu, Roterdã, na Holanda. Estamos nos referindo ao rio. Então, olha só, lembra que na aula passada nós falamos de alguns principais rios, tudo bem? E que o rio mais importante da Europa, devido ao seu transporte de matérias-primas, dos seus produtos econômicos, seria o rio Reno, tudo bem? O rio Reno é o rio mais importante da Europa, tá? É o rio europeu mais importante da Europa. Então, a alternativa correta nessa segunda questão seria a letra B de bola, tá? Que seria o rio Reno, certo? Então, vamos agora resolver os exercícios referentes ao livro, tá? Aí na página 7, então acompanhe comigo na primeira questão. Os 3 países de maiores extensões territoriais totalmente localizados na Europa no território contínuo. Então, olha só, nessa primeira questão ele quer saber quais os países que estão totalmente localizados na Europa, tudo bem? Então, a resposta seria a Ucrânia, a França e a Espanha, tá? Talvez você esteja se perguntando por que a Rússia não. Porque a Rússia, uma parte dela ela está na Europa e a outra parte na Ásia, tudo bem? E nessa questão ele quer saber qual é o país que está totalmente localizado na Europa. Então, seria Ucrânia, França e Espanha, certo? A segunda questão diz assim: países que apresentam, respectivamente, a maior e menor população absoluta. Bom, para quem não sabe, a população absoluta é o número total de habitantes em um dado lugar, tá? E esse número ele é obtido a partir de levantamentos gerais da população, certo, gente? Então, ele quer saber quais países apresentam respectivamente a maior e menor população absoluta. Bom, a Rússia, a Alemanha, a Turquia e a França, elas apresentam as maiores populações absolutas. E as menores são registradas em Mônaco, San Marino e no Vaticano, certo? Então, as maiores populações estão na Rússia, Alemanha, Turquia e França. E as menores estão em Mônaco, San Marino e Vaticano. Acompanhe comigo na página 8, questão 3. As 3 mais populosas cidades europeias e respectivas localizações. Então, ele quer saber quais são as 3 cidades mais populosas, tá? A primeira é em Istambul, localizado na Turquia. Moscou, localizado na Rússia.
e Londres, localizado no Reino Unido. Na quarta questão diz assim: 3 países que apresentam terra nos hemisférios oriental e ocidental. Então, ele quer saber 3 países que estão localizados tanto no hemisfério oriental quanto no ocidental. E esses países são Espanha, França e Reino Unido. Quinta questão: 4 países atravessados pelo Círculo Polar Ártico. Então, ele quer saber quais países estão atravessados pelo Círculo Polar Ártico, certo? Os países são Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Sexta questão: suponha que, e aqui nessa sexta, no vídeo eu apenas resumi a questão, tá? Eu peço que vocês acompanhem na forma íntegra aí no livro de vocês. Então diz assim: suponha que nas férias de julho você receba presente uma viagem à Europa. A companhia propõe uma viagem com início em Roma até Oslo. E aí na alternativa A diz assim: de acordo com o roteiro proposto, quantos e quais países você conhecerá? Então, analise nesse mapa que está exposto aqui, nessa setinha, que ele começa na Itália, que é em Roma, tá? Roma, capital da Itália, até Oslo, que é a capital da Noruega. Então, ele vai perpassar por 5 países, tudo bem? A Itália, a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca e a Noruega, certo? No item B diz assim: que capitais será possível conhecer durante a viagem? Então, além de Roma e Oslo, será possível conhecer Berlim, que está localizado na Alemanha, Copenhague, na Dinamarca, e Viena, na Áustria. Na sétima questão diz assim: observe na página 7 o mapa que trata da divisão política do continente europeu. Considerando o meridiano de Greenwich, que conclusões podem ser tiradas sobre a localização da Europa em relação ao hemisfério oriental e ocidental. Bom, gente, analisem comigo nesse mapa essa linha tracejada vermelha, tudo bem? Que seria o meridiano de Greenwich, tá? Então, a resposta para essa questão seria: a maior parte do continente europeu está localizada no hemisfério oriental, certo? Apesar de a porção centro-oeste ser historicamente conhecida por Europa Ocidental. Então, essa linha, meridiano Greenwich, ela pega basicamente uma pequena parte da Europa Ocidental, e a Europa, boa parte da Europa está localizada na Europa Oriental. Então, na página 14 diz assim: questão 1. Quais seriam 3 grandes cadeias montanhosas que você avistaria? Então, acompanhe comigo nesse mapa, tá? Que seria o mapa de cima, o relevo da Europa, certo? Que está em planaltos, planícies e montanhas. Na cor mais escura, seriam as montanhas, tá? E aí no seu livro você consegue perceber melhor. Então, a resposta para essa questão seria Meseta Espanhola, que é uma montanha, os Pirineus e Maciço Central Francês. Então, todos estão acima de 1.000 metros. Tudo bem? Você consegue perceber aí no seu livro. Questão 2. Qual é o maior rio avistado nessa imagem? Então, ele quer saber qual é o maior rio importante avistado nessa imagem. Aí, no seu livro, você consegue perceber que nós já falamos que é o rio Reno. Tudo bem? Por quê? Porque ele atravessa a mais importante região industrial europeia e dá acesso ao porto de Roterdã. Tá? Lembrando que esse rio é mais importante devido aos aspectos da indústria, os aspectos do comércio. Bom, na questão 3 diz assim: a cidade de Varsóvia está localizada em qual unidade do relevo europeu? Tudo bem? Então, a resposta correta para essa questão seria planície germânica. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essas questões, tudo bem? Essas questões aleatórias que foram tiradas para nós resolvermos juntos, e a questão que eu espero que vocês tenham respondido e tenham corrigido comigo, as questões referentes ao livro, tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu tô muito nervosa porque tu olha.